Olá, meus amigos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um Trade com Cerveja. E aí, Dieguito? Fala, meu irmão, Cleiton, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Trade com Cerveja, uma semana maravilhosa que a gente teve aí, né? Do meu jeito, semana de Muito vender. Eu boa. gosto assim, eu gosto quando dá para vender. E dólar era só compra, né? É aquela história, né? Eu já tô comprado no dólar todo dia quando eu acordo, né? Não tem jeito. Tô comprado no É dólar. isso Eu aí. faço trade no dólar todo dia. É isso Tô aí. com um mullet aqui, cara. Nossa, tô ficando estressado com esse mulletzinho aqui. Aí. Cortar o cabelo, ó. De vez em quando é bom. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente já tá aqui falando. Essa semana a gente teve o nosso replay. Se você ainda não assistiu, assista, né? Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar no nosso canal também. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você ficar sempre atualizado de tudo que tá acontecendo aqui. Vamos aproveitar, já vamos rapidinho aqui. Eu vou falar sobre a movimentação do índice dessa semana. Daqui a pouco o Clayton vem falar do dólar aí. Deixa eu trocar minha câmera aqui para a câmera menorzinha. Bom, pessoal, indo aqui para o gráfico, vamos de novo, né, dar uma olhada naquela nossa FIBO maravilhosa que está marcada aí já tem algumas semanas. Uma coisa importante que a gente tem que dar uma olhada aqui, na semana passada, o índice tinha fechado aqui para cima do 61,8, certo? Então isso daí era uma indicação para a gente, naquele momento, esperando que ele continuasse a tendência de subida dele, né? Então, na semana passada, deixa eu pegar o point to fix aqui para a gente fazer o desenho. Na semana passada, a nossa expectativa era que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Testasse aqui essa região e continuasse o movimento de subida. Acabou que isso não veio acontecer. O que aconteceu foi uma coisa um pouquinho diferente. Ele perdeu essa região aqui, né? Esse 61,8 aqui da FIBO e veio para testar essa região aqui de baixo, né? Ó. Tá? Ele está vindo para testar essa região aqui, onde a gente tem um suporte muito forte aqui. Esse fundo, tá até marcado aqui, ó. Este fundo aqui, ó, esse suporte, está sendo testado novamente. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Ele testou esse suporte, ó, veja que ele fez um teste agora aqui. Eu estou olhando o gráfico semanal, daqui a pouco eu vou trocar pro diário para a gente dar uma olhadinha. Ele fez esse teste aqui, né, e não conseguiu passar. Então essa é uma informação importante. Vamos sair aqui do point to fix, eu vou voltar ali no gráfico primeiro, nos 60 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó. O que aconteceu agora há pouco aqui foi isso, ó. Ele vinha caindo, fez esse gatilho aqui, ó, tá? E ele tá testando esse gatilho. Então, a gente tem que esperar aí os próximos 20 minutos para ver se ele vai perder esse gatilho mesmo. Perdendo, ele tende a descer mais e vir testar novamente essa região aqui de baixo. Eu tinha deixado marcado aqui já, ó, este gatilho aqui do diário para mostrar para vocês, ó. Dá uma olhadinha no diário que eu vou abrir um pouco, ó, tá? Ele fez esse gatilho aqui e segurou, né? Ontem ele fez esse harame aqui, né? A gente pode chamar esse cara como um harame, entender como um harame aqui. Ele testou tanto para cima como para baixo, fechou com um corpo pequeno, mesmo depois dessa movimentação muito longa. E hoje ele está vindo testar de novo essa região aqui. Então, o que a gente pode esperar, né? Olhando aqui pro gráfico de um dia. Vou voltar aqui para o Point to Fix. Perdendo essa região aqui, ó, ele fazer uma movimentação como essa aqui, ó, voltar a testar aqui essa região e depois seguir a tendência de queda, tá? A gente ter uma outra possibilidade que seria uma lateralização aqui nessa região, ó, para ele ficar brigando aí dentro desse gatilho. Então a gente ter vários dias com um range mais curto, ou um, dois dias com um range mais curto. Ou realmente isso ter sido só uma correção dessa perna, né? E aí ele bater aqui nesse fundo hoje, como ele tá batendo, voltar aqui para cima e fazer esse tipo de movimento aqui para seguir, fazer o pivô e ir embora. Olhando com bastante carinho, veja uma coisa. Ele fez este movimento aqui, ó. Eu vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Ó, ele fez este movimento aqui e devolveu.
Fica de olho, tá? Fica de olho porque ele devolveu quase que inteiro esse movimento aqui. O que a gente pode estar assistindo agora é ele fazer um movimento aqui na metade dessa perna e depois continuar a queda também, tá? Então, essa é a movimentação que a gente teve do índice dessa semana. Agora a gente vai com o Clayton dar uma olhadinha como é que foi a movimentação do dólar nessa semana. É isso aí, Dieguito. Realmente, cara, a coisa essa semana aqui pegou meio que todo mundo de surpresa, né? A expectativa é que o índice continuasse indo para cima, o dólar desse um refresco, mas tivemos uma reviravolta. Bom, vamos lá para os gráficos. Bom, começando aqui com o dólar, olhando a gente pelo gráfico semanal, o que nós podemos observar aqui é o seguinte: nós temos uma movimentação de alta, tá? Nós já vínhamos no movimento de alta no dólar, tá? E a partir do momento que ele rompeu essa região aqui, ele confirmou essa continuidade desse movimento, tá? Aqui atrás nós tivemos o rompimento de um tombo muito importante aqui na região dos R$ 5,70, tá? E a expectativa é que nós tenhamos a projeção, pelo menos dessa perna aqui, para vir buscar um primeiro alvo. E o nosso primeiro alvo está ali mais ou menos na região dos R$ 6, tá? O governo diz que está tudo certo, eles estão ganhando com essa diferença do dólar para cima, o dólar caro. O câmbio alto, ele pode criar atração para o país e para o Banco Central, só que a maioria dos analistas não concordam muito com isso. Eu também não concordo muito, porque isso acaba afetando demais a inflação e a economia de forma geral, a parte produtiva. Partindo para o gráfico, 60 minutos, o que nós temos aqui? Ó? O que a gente pode observar disso que nós falamos? Tá, olhando essa movimentação de hoje, nós temos essa continuidade. Nós tivemos a abertura de ontem já com gap de alta. Tá? O mercado conseguiu se sustentar acima dessa região, tá? Aqui próximo dos R$ 5,70. Chegaram a tentar bater o mercado para baixo, não conseguiram. O mercado veio, subiu, corrigiu, voltou a subir, fez meio que uma figura de continuidade aqui, e agora nós nos encontramos nesse ponto. Tudo leva a crer que o mercado deva continuar essa movimentação, tá? Como já havia explicado lá no gráfico anterior, projetando essa perna para cima, tá? Para buscar aquela região dos R$ 6. Só para a gente ver aqui o gráfico diário, a situação que nós temos aqui, ó, é a seguinte, ó. Nós tínhamos falado da semana passada que nós tínhamos uma figura importante no gráfico, né, que foi rompida, que nós tínhamos um triângulo simétrico aqui. Os triângulos simétricos foi rompido, deu esse movimento e o mercado projetou para cima. Possivelmente, talvez o mercado, por essa movimentação hoje, ele deva vir buscar uma correção aqui nessa zona aqui desse topo, tá? Que no caso vira uma bipolaridade, se tornou um suporte importante aí dos 5,70, para depois ele continuar essa movimentação. Então a expectativa, pela maioria dos analistas aí, é que no mês de novembro a gente ainda continue com uma tendência de alta, tá? Não existe uma expectativa de um refresco. Segue daí, Dieguito. Meu irmão, essa semana foi uma beleza, né? A gente já falou aí do índice. O dólar agora foi essa delícia. Uma coisa que me impressiona bastante é que, assim, toda vez que chega ali perto dos 5,70, o Banco Central tá descendo a ladeira ali, né? Tá descendo a lenha, né? Os caras estão tentando de toda forma segurar. Vez, inclusive, foi um dos topos, né? Se eu não me engano, foi em maio, aquela vez que o mercado chegou num valor alto do dólar, aí, se eu não me engano, foi a 5,75. É justamente essa região aí. Daí para cima começa a complicar, né? Todos os setores econômicos. Delícia. Só que é um detalhe, é uma coisa meio assim. Alguns analistas não concordam muito, né, com essa postura com essa política do Banco Central e do Paulo Guedes, né, de câmbio alto para criar atração para o país, porque no entendimento dele, da equipe econômica, o Brasil se torna barato para o estrangeiro.
né? Só que por um outro lado, nós somos extremamente dependentes de componentes importados, de produtos chineses. Nós somos exportadores de commodity, facilita para exportar commodity. Só que commodity tem um valor baixo e produto industrializado custa caro, né? Exatamente, é. E não tem jeito, né? Uma coisa que a gente até tinha comentado, né? Eu falei, pô, vamos falar sobre alguns dos motivos, né, pelos quais a gente teve toda essa correção no índice, né? Vamos lá, gente. O Magu tinha falado na semana passada que essa era a última semana do mês, então já tinha ficado claro que essa semana ia ser uma guerra, né? Briga. Uma guerra entre as tesourarias, porque tinha muita gente que estava vendido e começou a tomar um para trás gigante. Os Exatamente. caras precisavam brigar pelo fechamento aí, né? Então esse era o primeiro ponto. Aí teve a somatória do Covid voltando lá na Europa com força, né? Isso voltou bastante, inclusive. Até essa semana, o Magu tinha comentado uma coisa que eu vou pedir para ele falar de novo, que é daquele negócio dos testes, né? Da diferença entre os testes, né? Não, exatamente, porque no início, né, dessa pandemia, praticamente nós não testávamos ninguém. E agora o mundo inteiro começou a testar. Então, você acaba tendo um raio-x melhor da situação. E junto com isso ainda nós tivemos a questão da mutação dos vírus, né? Na região da Espanha, que acabou se espalhando por toda a Europa, causando lockdown da França, aumentando casos da Suécia, a Alemanha já com possível lockdown programado, a Itália também, ou seja, virou de perna para o ar o negócio e o receio das economias estagnarem novamente e não conseguirem se recuperar. É verdade. E além de tudo isso, somando a tudo isso, a gente tem o problema do pacote lá americano, né? Porque essa indefinição desse pacote de ajuda aí americana, a única coisa que vai gerando é mais estresse dentro do mercado. Não tá ajudando em absolutamente nada. Ansiedade. Gera ansiedade, o pessoal tá querendo... É totalmente indefinido e toda indefinição ela traz estresse para o mercado. É a mesma coisa com a questão da eleição americana. A gente tem a eleição americana no final de semana que vem. Esse estresse, porque o mercado já precificou a vitória do Biden. Presta bem atenção nisso. Exatamente. O mercado já está precificado. Se o Biden ganhar, o mercado está precificado já. Só que esse estresse dessa eleição traz isso. É a mesma coisa aqui no Brasil, gente. A nossa dívida pública explodiu. Tá batendo 90,6% do nosso PIB. É um absurdo. O Magu, inclusive, hoje trouxe o aumento, né, da nossa dívida pública. Sim, nós tivemos um déficit aí até o mês de setembro, né, de 9,1 do PIB, né, nos últimos 12 meses, com fechamento em setembro. Quer dizer, o governo ele praticamente não tem mais margem nenhuma para investir em nada. Tudo praticamente é para pagar juros e pagar propriamente a dívida, né, o custo da máquina. E essa situação ainda que você comentou aí, Diego, sobre a eleição americana, o Joe Biden, ele é um ambientalista, né? No próprio projeto de governo dele, muitas coisas que ele coloca ali são totalmente opostas ao nosso governo. Então a gente vai ter uma situação meia complicada. A vitória do Joe Biden, pelo menos o mercado não vê com muito bons olhos nem o americano e nem nós brasileiros também, né? Porque isso de certa forma vai esfriar um pouco as relações entre nós e os Estados Unidos, né? É verdade. E querendo ou não, nós, Brasil, né? O Brasil é muito dependente, né, da relação comercial com os Estados Unidos. Não se esqueça disso. O Brasil é muito dependente e o Brasil, nos últimos tempos, se abraçou demais aos Estados Unidos, né? A relação Bolsonaro-Trump, ela fez isso. Então, existe todo esse cuidado que a gente tem que ter. Caso uma vitória do Biden venha a ocorrer, tem que entender qual é que vai ser a relação nova entre Brasil e Estados Unidos. Tá? O Brasil depende muito disso, então isso pode trazer também impactos para a nossa bolsa.
Vamos ficar de olho, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de situação. As expectativas para essa próxima semana, não temos nada de muito favorável aí que possa acontecer. O Trump hoje ele chegou a anunciar, né? Acho que até em função do que estava acontecendo no mercado, nas bolsas, com as quedas e tal, de que assim que houvesse uma definição nas eleições, seria liberado um grande pacote de estímulo fiscal e econômico. Porém, é aquela coisa, promessas, né? Essa promessa ela já tem aí mais de 15 dias e não aconteceu nada até agora, né, Diego? E aí a gente tem uma outra coisa, né? A gente não sabe até que ponto, em uma eventual derrota do Donald Trump, a gente cairia numa questão jurídica, numa Exatamente. guerra jurídica ou uma guerra de recontagem de votos. Tudo isso pode trazer problemas para os índices, tá? Pode trazer problema para o índice. É instabilidade, de novo. Instabilidade gera movimentações malucas. Então a gente tem que sempre ficar de olho, ficar atento a todas as notícias, a tudo que está acontecendo, porque isso pode sim atrapalhar as nossas movimentações aí dos índices. É verdade, isso é um fato realmente, porque uma vez que tem uma indefinição e a coisa vai para o campo jurídico, fica indefinido. Quem que vai liberar um pacote de estímulos econômicos sem ter uma direção clara de quem é que vai estar governando o país? O Congresso lá não vai liberar simplesmente, vai ficar um imbróglio e aí a coisa pode ficar feia, né? Com certeza. Bom, gente, quero agradecer novamente a presença de todos vocês que têm nos proporcionado uma audiência muito bacana. A gente está ficando muito feliz porque tem crescido semana a semana e cada vez mais a gente está tendo um retorno disso, das pessoas falando, comentando, agradecendo, fazendo comentários de assuntos para a gente falar nas próximas semanas. Deixa seu comentário aqui no vídeo também se você quiser que a gente fale de alguma coisa específica, né? E a gente tem uma novidade, uma coisa que vai ser lançada na próxima terça-feira. Fica de olho lá no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte, aproveita, já clica aí já para fazer parte lá do nosso grupo. Vai ter uma novidade aí do Magu e minha a partir da próxima terça-feira, né, Magu? Com certeza vai ser uma coisa bacana. A gente estudou e se preparou bastante para a gente pensar em alguma coisa legal para vocês. E com certeza vai ser bastante interessante. Quem acompanha já a gente aí o nosso trabalho já conhece, tanto eu quanto o Diego sabe do nosso perfil, da nossa seriedade e vocês vão se surpreender de forma positiva. Com certeza. Gente, novamente, muito obrigado. Fiquem com uma ótima semana de trades na semana que vem. Eu, como sempre, vou torcer para venda. Eu gosto de vender mesmo. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Meu irmão Magu, um abraço. Boa semana para todos nós. Para você também, Dieguito, para vocês, uma ótima semana, bons trades. Segunda-feira não temos pregão, mas terça-feira estamos juntos novamente. Forte abraço e até lá.